Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, aqui estamos para meditar na palavra de Deus. Eu quero te convidar para, nesta ocasião, meditarmos sobre a neutralidade. Lemos a palavra de Deus que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, ou melhor, se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Nós encontramos aqui dois problemas gravíssimos que podem ocorrer na vida do povo de Deus, seja coletivamente, seja individualmente. O primeiro deles que eu quero me referir é a neutralidade. Junto com a neutralidade está a vida ou pensamento duplo. Nesse versículo em que eu li, faz parte de um texto e um contexto que narra uma fase da história do povo de Israel, quando o rei Acabe reinava em Israel. A sua esposa, que não era israelita, era uma mulher fenícia, idólatra, corrompida, pervertida. E como esposa do rei Acabe, ela traz para Israel toda a idolatria da sua terra, da sua nacionalidade, de sua cultura. Ela importa para Israel o seu modo de vida e influencia não só o marido, o rei Acabe, mas influencia o povo de Israel. Se introduz cultos a vários deuses, prostituição, orgias, vidas desregradas. E nesse cenário surge o profeta Elias. Acabe e Jezabel chega ao ponto de criar um ministério de profetas, mas profetas pervertidos, profetas que profetizavam por Baal e por outros deuses, profetas adaptados, adequados à cultura de Jezabel. E esses profetas ensinam o povo, conduz o povo sob aquela idolatria, aqueles maus costumes. Mas o povo era israelita. Aquele povo conhecia o Deus de Israel. Só que nesse contexto eles se dividem. Os seus pensamentos estão divididos. Em parte, lembravam-se de Jeová, o Deus de Israel, mas em parte serviam
os deuses estranhos, misturaram o culto, formaram um culto misto, cultura idólatra, mundana e culto a Deus. E é claro que isso não pode existir entre o povo de Deus. E então o profeta Elias chega a um ponto em que confronta o povo. O próprio rei, querendo uma solução para a crise que estavam vivendo, chama Elias para uma decisão. Na verdade, era um desafio. E Elias, o profeta de Deus, está pronto. Vamos confrontar. E Elias então manda convocar o povo, que era o povo de Israel. E quando Elias, o profeta, se depara diante do povo, a primeira coisa que ele coloca em xeque é o pensamento. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Vocês pensam em Jeová, em Deus, o Deus de Israel, e ao mesmo tempo pensam nesses deuses, os deuses de Jezabel? Até quando? Decidam. Se o Senhor Deus, Jeová, é Deus, então sigam a Ele. E se Baal é Deus, então decidam-se por Baal definitivamente. Vocês não podem ficar entre os dois. Aí é onde está a neutralidade. Mas veja que o versículo diz que, diante dessa pergunta, desse questionamento, o povo não responde nada. Ficaram neutros, como dizem por aí, ficaram em cima do muro, nem para um lado nem para o outro. Queridos, essa situação de Israel acontece muito em nossos dias. Acontece muito com as pessoas. Nesse mundo que vivemos hoje, tem tanta gente cocheando entre dois pensamentos. Tem tanta gente indeciso. Pessoas que foram membros da igreja ou que são ainda. Pessoas que até são obreiros, servem, têm uma função na igreja, mas têm a mente dividida. Não sabem para que lado de fato deve ir. E eu quero lembrar a você hoje que o inimigo da nossa alma, ele quer que isso aconteça com a gente. O inimigo tem feito isso, tem mantido muita gente na dúvida. Pessoas que pensam na igreja, querem a igreja, mas ao mesmo tempo querem o mundo. Pessoas que querem servir a Deus, mas não conseguem viver sem servir ao pecado. E então o profeta diz: até quando, gente? Quem é o Deus de vocês? A quem vocês vão servir? Decidam-se. Quem é Deus? É Baal ou o Senhor? E que, irmãos, que nenhum de nós, que nenhum dos que ouvem esta palavra venham fazer como o povo de Israel, se calarem, ficarem neutros, porque no reino de Deus não tem lugar para neutralidade. Nós temos que ter decisão, posição definida. Servimos a Deus, adoramos a Deus, cremos em Deus no verdadeiro, somos fiéis a Ele, não tem outro lado. O outro lado é do inimigo. Portanto, querido, se vier essa tentação em você, não aceite. Tenha uma decisão firme
você pertence a Deus. Que Deus te abençoe.